Olá, seja muito bem-vindo ao canal Salve a Banda. Hoje estamos começando mais um vídeo e iremos abordar uma situação um tanto recorrente, onde filhos se veem na necessidade de mudar de casa, seja por discordar de condições de outro terreiro, ou pelo falecimento do pai ou mãe de santo, ou ainda pelo fato do terreiro terminar. Existem, infelizmente, algumas casas que deixaram as suas atividades e com isso o filho fica meio que órfão, né? E tem que procurar uma outra casa. Mas antes de abordar esse tema, eu peço que você já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos para que o canal possa crescer. Faça seus comentários aqui embaixo e inclusive já deixe as perguntas para a próxima quarta-feira, porque toda quarta-feira a gente agora tem uma subdivisão do canal de perguntas e respostas. Então, se você tiver alguma dúvida sobre qualquer tema dentro da Umbanda ou até mesmo de outras religiões afins, você pode estar fazendo, que eu vou estar explicando de uma forma bastante simples, para que você possa entender o assunto e tirar essa dúvida. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? O tema de hoje foi sugerido por uma pessoa que acompanha o canal, se me recordo o nome dele é Lúcio Costa, e justamente ele pergunta o que fazer quando o pai de santo falece, e se ele pode procurar uma outra casa, o que fazer com as guias e tudo mais. E isso seria uma pergunta para ser respondida no Perguntas e Respostas de quarta-feira. Porém, como eu achei um tema interessante, eu preferi fazer um vídeo à parte e colocar às sexta. Muitos umbandistas, às vezes, frequentam a casa e por algum motivo se veem na necessidade de deixar essa casa. Porque a casa fechou, porque o pai de santo ou mãe de santo faleceu, porque a casa deixou de fazer as atividades, porque o pai ou mãe de santo está muito idoso, não tem condições de levar adiante a sua missão, ou por discordância mesmo. Às vezes um filho pode discordar de algumas coisas que acontecem na casa e com isso procurar uma outra casa, não há problema nenhum nisso. O que não pode é ficar pulando de galho em galho. Mas também não se deve ficar parado. O terreiro fechou, ou aconteceu alguma coisa, não posso mais ficar nesse terreiro. Eu parar minha vida espiritual porque o terreiro deixou de ter atividade. E sim, eu tenho que procurar uma outra casa e dar prosseguimento à minha atividade espiritual, à minha missão. Se você é médium de Umbanda, mesmo que você não incorpore, você seja um cambono, você seja um curimbeiro que toca o atabaque, você tem que dar prosseguimento à sua espiritualidade, porque é equilíbrio. Tudo na nossa vida é equilíbrio. Você não pode voltar-se apenas para o trabalho, apenas para a família, apenas para o lado afetivo e esquecer da espiritualidade. A espiritualidade é como se fosse um ponto onde ele equilibra todos os outros campos da sua vida. Portanto, é de suma importância você manter a sua religiosidade em dia. Então, como eu já disse, sim, você precisa frequentar um outro terreiro, mas eu peço cautela. Vá com calma, conheça o terreiro, conheça a rotina da casa, observem os médios, observem os trabalhos, o comportamento de um filho com o outro, de um filho para seu sacerdote, do sacerdote para o seu filho. Observe muito bem a questão de horários, de cumprimentos de horários, da limpeza do local, a questão de excessos, né? Porque tem algumas casas que infelizmente não tem uma doutrina um pouco mais rígida e a coisa corre solta. Entidade que bebe demais ou que fala coisas indevidas naquele local, entidades que fazem alguns atos reprováveis. Por exemplo, eu já vi numa casa uma entidade que supostamente ela fazia pacto, furava o dedo da pessoa com um punhal, furava o dedo do cavalo e encostava. Isso não pode acontecer, é risco de contaminação, de HIV, de hepatite e de outras doenças que se transmitem através do sangue. Então são coisas que são reprováveis. A gente vendo isso no local, simplesmente a gente se afasta. Então, Pai Cícero, eu gostei da casa, então visite. Caso você goste de uma casa, visite por mais vezes para observar se aquela impressão permanece. Permanecendo, se for do seu coração, você vai conversar com o guia-chefe da casa e entender as regras.
Se você se adaptar a essas regras, você entra para casa e dá prosseguimento à sua vida espiritual. Mas aí o que eu faço das minhas roupas? Às vezes tem alguns terreiros que têm um padrão de roupas com bordados, ou então roupas específicas para cada linha de trabalho. Simplesmente você vai ter que se adaptar à nova casa. Por exemplo, na minha casa, o básico é a roupa branca, praticamente em todas as giras, inclusive na gira de Exu e Pombagira. Nada impede também de uma outra cor em alguma outra linha. E quanto às guias, elas precisam também entrar no ritmo da nova casa. Às vezes, na casa anterior, as guias eram diferenciadas. Cada casa ela tem um ritmo. E assim, algumas casas padronizam cores para entidades e orixás. Outras já são mais flexíveis. Algumas casas, por exemplo, para caboclo, utiliza a cor verde. Então todos os filhos vão ter uma guia de caboclo na cor verde, que pode ser feita de diversos materiais. Miçanga, miçanguinha, contas, conta cristal. Então depende de cada casa. Aqui no meu terreiro a gente utiliza a miçanga. As contas maiores a gente deixa para um filho que já esteja com mais tempo na casa. No meu terreiro eu já respeito a individualidade de cada entidade. A entidade vai determinar como é que vai ser a cor da sua guia, mas é óbvio que eu observarei se aquelas cores condizem com tal linha de trabalho, mas sim respeita-se a individualidade de cada entidade. Por exemplo, a minha guia de caboclo, ao contrário dessas casas que padronizam uma cor, ela é vermelha e branca e possui dentes. Eu respeito a individualidade da minha entidade. Ela pediu assim e é assim e tem um porquê de ser assim. Então, você entrando para uma outra casa, você vai ter que se adaptar àquela casa. Eu tenho uma guia que são 7 fios. Aqui no meu terreiro, a gente utiliza um fio apenas. Mas eu vim de uma casa onde utilizam 7 fios para cada entidade, ou então uma trança. Aqui no meu terreiro, uma pessoa que fosse desse padrão de uma outra casa, ela iria permanecer com um fio de contas apenas, de uma corda apenas. Uma guia de igual a essa, um fio. Fios feitos de contas, ou fios feitos de cristal, ou com mais pernas, somente para filhos que já têm um tempo na casa. Os filhos que estão começando vão ter um fio apenas com uma perna. A não ser que esse filho venha de outra casa e ele já esteja há tempos, né? Como tem caso de alguns filhos que vieram de outra casa e já tinham uma caminhada grande dentro da Umbanda e já tinham essas guias com contas, já tinham essas guias com mais pernas, e aí sim eu respeito. Mas independente da causa que te fez sair de outro terreiro e adentrar em um outro, a palavra de ordem é adaptação, porque nenhuma casa vai ser igual, nenhum ritmo de casa é idêntico. Então você vai ter que se adaptar à sua nova rotina, às novas regras. É difícil ao início, pois você está acostumado com um ritmo, com uma forma de trabalhar, mas é plenamente possível. Eu comecei em um terreiro em Santo André, em São Paulo, que tinha um ritmo. Depois eu voltei para o Rio de Janeiro, que é minha cidade natal, e frequentei esse outro terreiro por 8 anos, e era um terreiro que tinha uma carga muito grande do catolicismo. Eram muitas imagens católicas. A minha falecida mãe de santo tinha estudado para ser freira, então ela tinha uma carga muito grande do catolicismo e ela colocava tudo isso dentro da Umbanda. Era algo que não fazia muito a minha cabeça, mas eu me adaptei e respeitei as regras da casa. Hoje, no meu terreiro, eu não tenho essa carga do catolicismo, mas eu respeito qualquer vertente de Umbanda de acordo com cada linha de pensamento. Assim, se eu fosse frequentar um outro terreiro, eu teria que me adaptar. Ou eu me adapto, ou eu procuro um outro terreiro onde vai casar mais ou menos com aquilo que eu considero como correto para mim, ou como bom para mim. Algumas casas, quando se entra e já vem proveniente de outra casa, faz o médium começar do zero. No meu terreiro já não é assim. Eu observo o que já foi feito, observo o que a pessoa já tem de obrigação, de algo realizado, se fez camarinhas, se fez amaci, se já é batizado, e dou prosseguimento a isso. Se observar o que foi feito difere muito do que é na minha casa, a gente refaz. Mas, em geral, eu aproveito o que foi feito, essa bagagem que o filho traz. Então é isso. A palavra de ordem sempre vai ser adaptação, e você vai ter que seguir as regras dessa nova casa. Se a nova casa falar que você vai começar do zero e for algo que você queira fazer, você vai frequentar essa casa. Se for uma casa onde vai respeitar
a sua bagagem, você vai dar prosseguimento ao que você já fez. O que importa é você prosseguir, você ir adiante com a Umbanda, você deixar as suas entidades trabalhar e elas também vão se adaptar à rotina da nova casa. Se por acaso você veio de um terreiro onde a entidade podia ficar com a garrafa embaixo do braço ou segurar a garrafa o tempo todo, e você vai para uma casa onde isso não é permitido, como é a minha casa, a entidade ela vai ter que respeitar essa regra. Existe um porquê que não é permitido, é explicado para a entidade ela tem que aceitar. Caso ela não aceite, das duas uma. Ou ela vai dar caminhos para que o filho encontre uma casa onde vai ser feito do modo dela, ou ela vai se adaptar. Não tem outra saída. Então é isso, meu povo. Espero ter esclarecido o assunto, pois eu sei que muita gente já passou ou vai passar por essa situação. Infelizmente, nem todo mundo se adapta a um terreiro, ou tem algum contratempo que faz essa pessoa sair dessa casa. E muitas das vezes no próprio seio familiar espiritual não encontra alguém para dar prosseguimento, e aí sim tem uma peregrinação para encontrar uma nova casa. Tenham sempre cautela, observem bastante a doutrina da casa, todas aquelas questões que eu falei logo no início, para depois não entrar numa casa e se arrepender e ter que sair novamente, porque não é legal você ficar pulando de galho em galho, até porque muitas das vezes quando você sai de um terreiro por não se adaptar, pode gerar alguma situação incômoda com o dirigente, e muitas das vezes, dependendo da casa, o que não deveria haver, pode acontecer questões de demanda. Primeiramente, você vai contar com a sua sensibilidade para saber se aquela casa é válida para você, dentro daquilo que você considera como certo, e a espiritualidade vai dar as confirmações, tá bom? É isso, meu povo. Um grande abraço e fiquem com Deus.